Nessa aula, a gente estudou na semana passada análise granométrica, né? Eu mandei para vocês alguns vídeos explicando a construção do gráfico, né? Mandei o Excel para vocês. Enfim, até mandei o PDF para quem não tinha acesso ao Excel, conseguir montar esses gráficos, né? Então, acabou de granometria e agora a gente passa para um novo assunto são os estados de consistência, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Então, deixa eu pegar um. Então, o estado de consistência seria o comportamento do solo com a interação da água. Então, a gente vai estudar, basicamente, né, o quanto que esse teor de água vai afetar no comportamento do solo, tá? Então, tem 3 estados aqui, tá? E eu coloquei um exemplozinho, né, para a gente entender esses estados. O primeiro dele é o estado líquido, né? Como se o solo virasse fluido, tá? E como que a gente consegue perceber isso? Um lamaçal, né? Vamos pensar num lamaçal, uma argila, tá? Numa estrada, e aí tem uma chuva, a quantidade de água foi muito excessiva e esse solo acabou se tornando totalmente fluido, tá? E aí nós temos as conhecidas poças de lama, enfim, tá? Então ele tem esse aspecto fluido, né? A gente pega aquela coisa, né? Aquele estado totalmente fluido, molengo, né? Não tem nenhuma resistência, né? A gente pega, ele já todo se deforma, nem mal pega ele já está deformando, né? Então, ele é bastante deformável, enfim. Nós temos também o estado plástico, que é um estado em que esse solo ele já oferece alguma resistência, tá? A gente tem uma certa quantidade de água, mas ela não é tanta, não é tão excessiva quanto no estado líquido, tá? Então, nesse estado plástico, né, a gente consegue ter uma certa a gente tem uma certa forma, consegue modelar esse solo, né? Então, é a partir desse ponto em que, por exemplo, para fazer uma cerâmica, a gente consegue modelar, né, e fazer o molde que a gente quer com aquela argila, tá? E nós temos também o estado sólido, que é um estado em que eu não tenho tanta água no meu solo, né? O solo já está um pouco mais já tem um volume de água muito pouco nesse solo, e eu consigo, ele se contrai, tá? E aí ele não provoca mais diminuição no volume, enfim, né? Porém, eu não consigo mais modelar ele fica esses torrões, tá? Fica um pouco mais difícil de eu conseguir quebrar, né? Se eu pego um torrão de argila seco, né? É um pouco mais difícil, eu tenho que pressionar com um pouco mais de força para conseguir dissolver, tá? Então, a gente tem esses 3 estados, tá? A gente vai perceber que para ter uma certa interação com a água, isso vai estar diretamente relacionado com a granometria do solo, tá? Então, eu vou ter uma interação com a água com esse solo mais fino. Então, quanto menor as partículas desse solo, maior vai ser a massa específica. E quanto maior a massa específica, maior a interação desse solo com a água, tá? Um exemplo aqui, né, eu trouxe 2 solos, o solo arenoso e o solo argiloso, tá? No solo arenoso, quando eu coloco água, né, ele esfarinha, né?
Então, eu não tenho uma interação com essa água, né? Justamente por causa do tamanho da partícula. Já no caso do solo argiloso, né, eu tenho essa interação, né? Eu consigo fazer um, um torrão, né? Consigo fazer uma bola, né? Com esse solo, né? Glutinar ele, juntar ele na mão, tá? O que eu não consigo com o solo arenoso, tá? A gente vai perceber também que para eu ter essa característica de interação, tá? E a gente vai perceber que essa característica, né, ela está relacionada, né, com a característica plástica, né, onde a água absorvida pelas partículas de argilominerais ou de materiais orgânicos presentes no solo, tá, vai estar relacionado com argilominerais, tá? Então, argilominerais são os minerais que compõem a fração de solo, né, que vão dar essas características de interação com a água, tá? E essa característica plástica, que é uma característica que a gente vai perceber que é uma característica de interesse, tá? A gente não quer que o nosso solo, com um certo teor de água, fique fluido, tá? Mas a gente quer que ele fique em um estado mais plástico, tá? Então, alguns solos finos vai ter essa característica plástica. Mas isso não significa, né, que todo solo fino vai ter argilominerais. Então, a gente vai perceber que a classificação pela granometria, né, pelo tamanho das partículas, não vai ser suficiente para entender e classificar esse solo. Então, a gente precisa entender o comportamento do solo de uma outra forma, né, com outro meio, que seria essa consistência dos solos. Então, né, nem sempre um solo muito fino vai conter argilominerais, tá? Esse estudo de argilominerais é um estudo bem complexo, tá? E é ele que vai dar, né, esse aspecto de interação com o solo, né? Quais são os constituintes, né, desse argilomineral, que vai fornecer essa interação, né, do solo, se vai ser mais com o solo com a água, se vai ser mais forte, se vai ser mais atrativo, né? Esse solo vai atrair mais água, né? Vai contrair mais ou vai expandir mais, enfim, vai estar relacionado com os argilominerais. Só que esse estudo é bem complexo, tá? E partindo nesse ponto, né, de vista de ser um estudo muito complexo, esse engenheiro, né, o Artenberg, ele tentou procurar uma forma mais prática, né, de descrever a consistência desses solos finos, em termos, né, de uma análise mais direta, né? Então, ele tentou fazer esse estudo em função do teor de umidade, tá? Então, aí tem um gráfico, né, que mostra justamente isso, né, a relação de volume do solo com o teor de umidade, tá? Então, quanto mais água a gente tem no solo, né, mais fluido é esse solo, né? Quanto menos, né, quanto mais eu seco esse solo, retiro essa água, mais esse solo fica no estado mais sólido, né, mais duro, um aspecto mais duro, né? Enfim, então, esse estudo foi super importante, principalmente nas aplicações da geotecnia, né, na mecânica dos solos, tá? A partir desse estudo do Artenberg, a gente teve o Casagrande, né, que ele conseguiu padronizar isso na forma que vimos hoje, tá? Porque Artenberg, ele era um engenheiro agrônomo, né, então ele aplicava esses estudos mais na agronomia, né, em relação aos solos, e aí o Casagrande vem trazendo esse método para junto da mecânica do solo, tá? E aí simplificou esse estudo, tá? Então, o que a gente estuda, basicamente, são esses limites. Limite de liquidez, limite de plasticidade, limite de contração, tá? Então, a gente, na verdade, vai ter 4 estados. O estado líquido,
estado plástico, o semissólido e o sólido, tá? E esses limites vão definir justamente cada um, né, desses pontos aí, cada um dessas fases aí, tá? Aqui nós temos, né, esse gráfico já relacionado apenas com a escala de umidade e também os gráficos de cada um em relação à tensão e deformação desses solos, tá? Então, a gente percebe que no limite de contração, né, a gente tem aqui um solo onde ele tem uma certa resistência, né? Ele resiste mais, né? Ele consegue ganhar maior resistência, tá? Então a gente entende que o solo ele tem um aspecto, uma característica elastoplástico, tá? Então aqui ele sofre algumas deformações, tá? Tanto elásticas como plásticas, tá? Pode ser deformações definitivas, mas como ele também pode voltar no seu estado original. No limite da plasticidade, a gente tem um solo que ele é totalmente plástico, tá? Então, essas deformações já tornam esse solo deformável, tá? E essas deformações são permanentes. E no caso do estado líquido, né, no limite de liquidez, a gente tem uma deformação independente das tensões, tá? Esse solo, para qualquer tensão, ele vai se deformar, né? Independente se for aplicado ou não tensão, ele se deforma, tá? Porque ele está num estado líquido, né? Ele é totalmente viscoso, enfim. Então, essas deformações são indefinidas, tá? Então, aqui a gente tem que, no limite de liquidez, né, o LL, né, o solo flui como líquido, tá? Então, é quando o teor de umidade for maior que o LL, né? Ou seja, quando o teor de umidade ele for maior do que o teor de umidade limite, tá? Então, o que a gente vai tentar procurar nesses limites aí são, né, os teores de umidade. Tá? No limite de plasticidade, né, menor teor de umidade para o qual o solo ainda é plástico. Tá? E aí a gente vai ver como que se determina esses limites. Tá? E nós temos o limite de contração, LC, que é se eu escrevi errado, né, enfim, né, seria o limite do solo antes dele se tornar um limite em que ele está ainda semissólido, tá? Enfim, então, esses três limites aí, a gente vai definir nos ensaios, né, o teor de umidade para cada um deles, tá? O primeiro que a gente vai estudar é o limite de liquidez, que é o que a gente utiliza o aparelho de Casagrande, tá? Que é esse aparelhinho que está aqui, aparecendo aqui, tá? A gente tem uma cunhazinha, né, onde a gente coloca o solo, tá, com um certo teor de umidade. Fazemos uma ranhura nesse solo e fazemos alguns golpes nele, tá? Até essa ranhura ser fechada, tá? O teor de umidade, né, que vai ser o nosso limite de liquidez, vai ser aquele em que, para fechar essa fenda, vai requerer 25 golpes, tá? Então, quando eu executar 25 golpes aqui e essa fechadura fechar, eu vou ter o meu limite de liquidez, tá? Eu vou ter o teor de umidade referente a esse limite. Esse ensaio, ele é executado de acordo com a NBR 6459, tá? A gente utiliza esse aparelho, né? Esse aqui é o aparelho de Casagrande. A gente tem
o cinzel, né? Nós temos as cápsulas, essas cápsulas são para determinar o teor de umidade, tá? Nós pegamos uma porção de solo, tá? Colocamos dentro dessa cunha, tá? E com o cinzel a gente faz a ranhura, tá? E aí, né, com esse equipamentozinho, né, nós temos uma roldanazinha, né, uma manivelazinha, em que a gente vai aplicando os golpes, tá? Vai contando esses golpes, né, até essa ranhura ser fechada, tá? Com um limite máximo, né, de fechamento de 13 centímetros, tá? Então, a gente vai fazendo o golpe, né, e a gente vai anotando, né, a quantidade de golpes que foi necessária para fechar aquela ranhura, tá? Não necessariamente, né, a gente vai ter que executar 25 golpes, tá? A gente vai tendo que fazer vários dessa execução de golpeamento no solo, tá? Então, eu testo vários teores de umidade, tá? E vou executando esses golpes para ter vários pontos para poder determinar o que vai equivaler aos 25 golpes, tá? Então, eu vou anotando todos esses valores, né? O valor de golpes e de teor de umidade, tá? E vou, né, tendo esses pontos para traçar no gráfico e obter esse valor, né, de limite de liquidez para os 25 golpes, tá? Então, eu pego esse solo, coloco na cunha, tá? Faço a ranhura, executo os golpes, anoto quando essa ranhura fechar a mais ou menos 13 milímetros, tá? Com isso, né, com esses pontos anotados, tá? Eu tenho os pontos no meu gráfico, né? Eu tenho o teor de umidade, porcentagem, e tenho o número de golpes. Lanço isso no meu gráfico, e assim, né, para 25 golpes, eu vou ter um teor de umidade. Então, eu anoto esses valores, traço uma regressão linear aqui, faço uma regressão linear e obtenho esse valor, né, de umidade para 25 golpes, que vai ser o meu limite de liquidez, tá? Então, para vocês entenderem melhor como que a gente vai fazer esse procedimento, né, como que a gente vai determinar esse limite de liquidez, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde, né, na determinação do limite de liquidez no solo, de acordo com o método brasileiro NBR 6459, foram feitas 5 determinações do número de golpes para que a ranhura se feche, com teores de umidades crescentes e obtidos os resultados apresentados a seguir. Qual o limite de liquidez desse solo? Então, ele fez 5 tentativas, tá? Para 5 teores de umidades diferentes. E ele anotou, né, o número de golpes para cada uma dessas tentativas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar um gráfico, né, de teor de umidade por número de golpes, tá? Quem tiver com o computador aí, né, e puder abrir o Excel, a gente vai fazer essa determinação pelo Excel. E aí, vocês vão conseguir entender melhor como fazer, definir esse limite de liquidez, tá? Estou com o Excel aberto aqui, quem puder, né? Eu vou anotar todos esses valores, né, que estão na tabela, né? A umidade e o número de golpes, tá? Então, primeira umidade é 51,3,
52,8, 54,5, 55,5, 56,7. E nós temos os números de golpe. Primeiro, 36, 29, 22, 19 e 16, tá? Então, aqui eu tenho as minhas unidades e o número de golpes, tá? Perfeito. Então, agora, eu preciso traçar o meu gráfico para poder obter o limite de liquidez. Então, eu vou inserir o meu gráfico aqui, tá? Na barrinha inserir, né, eu vou, na barra de ferramenta superior, eu vou inserir um gráfico, tá? Aqui no meu Excel, ele já vem mostrando os gráficos que existem aqui, tá? Eu vou querer um gráfico de dispersão, quem tiver com um Excel mais inferior, né? Inserir, buscar gráficos, vai em gráficos de dispersão apenas, tá? Eu quero só definir os pontos, tá? Então, eu tenho aqui o meu gráfico. Não tem nada incluso nele, justamente porque eu não tenho informado os valores. Então, agora eu vou selecionar os dados, tá? No design do gráfico, na barrinha de ferramentas superior, eu vou selecionar dados. Ao selecionar os dados, né, vai abrir essa janela e eu vou pedir para adicionar os valores. Não precisa colocar o nome da série, tá? Vou colocar os valores de X e de Y de uma vez, tá? Os meus valores de X são esses que vão ficar na barra horizontal, né? Na parte inferior, tá? E que são referentes aos números de golpes, tá? Então, eu vou selecionar aqui apenas os números de golpes, tá? Então, eu apenas clico e seguro, arrasto os valores de números de golpes, tá? Não preciso selecionar o título, tá? Esse título número de golpes. Eu preciso apenas dos números, tá? Então, aqui ele já selecionou esses valores. Aqui já está com os valores selecionados, tá? No Excel já apresenta essa seleção, né? Ele apresenta as células que eu selecionei tracejadas, né? Rotuladas aqui em torno delas, tá? Então, clicando nesse botão, eu volto para aquela outra tela, né? E aí eu preciso selecionar os valores de Y, né? Para eu ter, né, os meus números dispersos aqui. Então, novamente, eu clico nessa setinha aqui, tá? E aí eu vou selecionar agora os valores de umidade, que vão ser esses que vão estar nesse eixo horizontal. Então, seleciono esses valores e vou ter, né, esse comportamento do gráfico aqui, tá? Então, após selecionar os valores de X e Y, clique em OK. Vou voltar para essa tela aqui, né, onde de seleção de dados, tá? Nessa tela aqui, eu clico em OK novamente e volto para minha área do Excel. E aí eu tenho o meu gráfico, né, onde apresenta as minhas unidades com relação ao número de golpes. Para deixar um gráfico melhor, né, com títulos, tá? Eu vou apagar esse título aqui, só clicar e deletar. Eu vou colocar um nome aqui, né, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, na barra superior, né, na barra de ferramenta superior, design do gráfico, eu vou em adicionar elementos de gráfico, vou em eixos não, títulos dos eixos, tá? Eu vou colocar o título horizontal, que vai ser referente ao meu eixo X, e vou colocar um título vertical, que vai ser referente ao meu eixo Y, tá?
Ao clicar duas vezes nesses títulos, tá? Ao clicar duas vezes aqui, eu consigo alterar o nome desses títulos, tá? Aqui na vertical, eu tenho a umidade. Eu posso colocar teor de umidade, para facilitar, ou apenas W, enfim, que é dado em porcentagem, tá? Então, coloco teor de umidade, entre parênteses, porcentagem. Eu coloco o número de golpes. Pronto. Não tem uma unidade, né? É só o número de golpes. E aí, eu tenho, né, o meu gráfico bacaninha, né? Só que lembrando que nesse eixo aqui, do número de golpes, tem que ser um eixo logaritmo. Como que eu vou transformar esse eixo logaritmo? É como a gente fez lá para o gráfico de granometria, tá? Também o eixo do diâmetro dos grãos era em escala logarítmica. Então, quando eu clico aqui, aparece essa barra à esquerda, que vai me mostrar a formatação do eixo, tá? Caso isso não apareça, é só eu clicar com o botão direito do mouse em cima da barra, tá? Que aparece essas informações aqui de fonte, alterar tipo de gráfico, seleção, enfim, formatar eixo, tá? Que é o que vai nos interessar. Então, clica com o botão direito do mouse em cima do eixo, clica em formatar eixo. Aí vai aparecer essa opção. Se não aparecer uma janela, né, vai aparecer na barra à esquerda. Então, aqui nós temos as opções de eixo, né, os limites, né, que aqui aparece. E nós temos aqui embaixo, né, unidades de exibição, um tópicozinho aqui, né, uma caixinha para selecionar, referente à escala logarítmica. Então, é essa daqui que eu tenho que selecionar para deixar isso aqui na base logarítmica. Então, eu clico e aí eu tenho essa alteração aí dessa escala, tá? Pode deixar na base que desce, ok? E aí eu posso, tá vendo que modificou aqui, ficou aparecendo os números 1, 10 e 100. Para ficar mais fácil de visualizar, eu posso alterar esses mínimos aí, tá? Colocar nas unidades de forma que apareçam os valores. Deixa eu ver se eu colocar o valor 40, no máximo. E aqui da escala dele. Ô, Glaucimar, Diga. essa matéria já é do segundo bimestre? É. Essa aí já é a do segundo bimestre.
bimestre. Dando automático, enfim. Deixa eu ver uma coisa aqui antes. Deixa eu só ver. Vai ter que ser. Aqui a gente não vai conseguir alterar para mudar os números aqui, né? Seria bacana se a gente conseguisse visualizar. Mas, enfim. Só vou aproximar aqui para vocês conseguirem ver. Então, quando eu chegar aqui, ó, essa escala está de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? Vou conseguir colocar para exibir o título, os outros números não. Então, vou colocar aqui de escuro para dar para ver. Normalmente ele fica numa escala cinza. Enfim. Aqui também dá para formatar os números também. Vou novamente clicar com o botão direito em cima do eixo, tá? Em formatar eixo. E aqui a gente também consegue fazer algumas alterações, tá? Para mostrar os limites, enfim. Aqui, tá? Então, aqui eu posso colocar as unidades que eu quero que apresente. Aqui está de 1 em 1, tá? Então, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Vou deixar assim mesmo, né? Fica mais fácil de visualizar também. Não, se bem que seria bacana de colocar de uma escala... vou deixar de 1 em 1 mesmo, enfim. Então, aqui tem os pontos, né, a gente determinou, né, com relação à umidade e o número de golpes, tá? Porém, eu tenho que traçar uma reta aqui, né, para eu conseguir determinar os 25, né? Os 25 vai estar bem aqui no meio aqui, né? E aí eu preciso de uma reta para definir esse teor de umidade, tá? Como que eu insiro essa reta aqui? Não vou ligar ponto a ponto, tá? Eu vou em design de gráfico, adicionar elementos de gráfico no layout do gráfico, tá? E lá embaixo tem uma linha de tendência, tá? E aí ele vai aplicar uma reta, tá? De acordo com a tendência que eu estou que está aqui desses pontos, tá? No nosso caso, vai ser uma tendência sempre linear. Então, eu vou selecionar uma tendência linear do gráfico. Aí, ele vai me traçar uma reta, né, linear, né, em relação a esses pontos que eu lancei no gráfico, tá? Então, eu posso definir, né, o meu valor, né, o número de golpes aqui, apenas olhando aqui, né, e definir esse valor, né, por exemplo, eu colocar aqui, traçar uma linha, né, bem aqui assim, né, que seja bem no meio, né, desses dois tracinhos aqui, que aqui é 20 e aqui é 30. Então, eu tenho que determinar para o 25. Então, bem aqui no meio, aqui, tá? Pode ser um número mais aproximado. A gente percebe que, ao lançar aqui até a linha, né, a linha linear aqui, eu vou ter, né, uma umidade de 54 graus, 54%, tá? Então, esse vai ser o meu teor de umidade, o meu limite de liquidez, tá? Então, eu posso fazer isso, né, só tirando do gráfico mesmo, tá? E aí eu determino que o meu LL vai ser 54%, ok? Ou eu posso vir aqui no Excel, tá?
Seleciono o gráfico novamente. Na barra de ferramenta, design do gráfico. Aqui na linha de tendência, eu tenho aqui mais opções de linha de tendência. E nessas mais opções, tá? Aqui vai aparecer na barra à esquerda, no de vocês pode aparecer uma janelinha, tá? Eu posso pedir para exibir a equação do gráfico. E aí ele me dá uma equação aqui. E aí, o que eu posso fazer? Esse valor de Y aqui é o valor de teor de umidade. Esse valor de X, esse é o número de Kolbs. Então, eu posso vir pegar essa equação aqui e lançar o número de golpes que eu quero, tá? Então, eu posso lançar aqui no valor, no lugar de X, os 25 e determinar o teor de umidade. Faça essa conta aqui para mim, para ver quanto que a gente consegue, quanto que a gente obtém aí com esse valor dessa equação. Aqui, eu fiz aqui no Excel, deu 54... Oi. O meu Deus aí também. 54.0015, né? Então, observe que eu posso usar das duas formas, tá? Lembrando que o ideal é a gente arredondar esse valor, tá? Não usar valor quebrado, tá? Então, a gente pode... Então, do jeito que a gente fez aqui, analisando o gráfico visualmente, a gente chegou no mesmo resultado que utilizasse a equação, tá? Então, de forma mais fácil, né? Olhar visualmente, né? É melhor, né? Então, assim, eu consigo obter o limite de liquidez, tá? Então, esse aqui vai ser o meu limite de liquidez, né? E aí, né, a partir desse momento, né, eu posso determinar os outros limites, tá? Que não vai ser o caso dessa aula, tá? A gente vai parar por aqui. E aí, eu vou passar para vocês o capítulo do livro, tá? Referente a essa parte do limite de liquidez. E também vou passar um vídeo mostrando toda a execução, passo a passo, do ensaio do limite de liquidez, tá? Só para vocês terem o conhecimento prévio em relação a isso, tá? Que tal, né? Possivelmente, né? Futuramente a gente venha a realizar esse ensaio aí, né? Então, alguma dúvida em relação a isso aí? Por enquanto, não. Então, a gente vai voltar nesses aspectos aí, tá? Que é matéria nova, tá? Mas a gente vai voltando nesse aspecto, porque quando a gente for falar de limite, de particidade, enfim, a gente vai voltando nesses outros limites, enfim. E a gente vai fazer bastante exemplo dessa parte, tá? Dessas determinações, ok? E aí, a gente vai incluindo essa parte aí de consistência dos solos, tá? Perfeito? Então, essa aula é só isso mesmo, tá? E aí, na semana que vem, a gente continua. Vou reforçar o que eu disse no início da aula, tá? Com relação às atividades, lembrando que